Subaru Natsuki, um garoto que provavelmente pensou que finalmente havia sido teletransportado para outro mundo por um deus e teria poderes mágicos, mas não percebeu que era provavelmente a pior coisa que ele poderia ter pedido. Enquanto Subaru entra em uma loja de conveniência, ele não tem ideia de que sua vida está prestes a ser virada de cabeça para baixo. Ele pega um pacote de Natus por 363 ienes e do nada ele começa a ouvir vozes sinistras avisando que alguém vai morrer, assumindo que é apenas sua mente sobrecarregada pregando peças nele depois de um longo dia de jogos. Ele ignora as vozes e esfrega os olhos. De repente, uma figura sombria se materializa, e em um instante, Subaru é lançado em uma completamente nova existência. Subaru, mais interessado em videogames, leva um tempo para entender o que está acontecendo. Ele se encontra em um mundo mágico como o porão do meu tio, embora sua tomada de decisões permanece questionável. Enquanto ele se move pela cidade, ele vê uma grande carruagem prestes a atropelar uma senhora. Subaru pensando que deveria tentar seus recém-descobertos poderes mágicos que lhe foram dados neste mundo, que é chamado de Ultimate BS, que no final das contas não é nada. Nesse momento, um salvador intervém e resgata a senhora. Subaru então visita uma frutaria, mas não consegue ler as placas e oferece dinheiro de seu anterior mundo, e o lojista o manda seguir em frente com sua inutilidade. Em seguida, ele tenta entrar em um restaurante reservado para demi-humanos e é expulso. Ele cai na água, encharcando suas roupas, e espera pela garota que o invocou, o que novamente acaba sendo ninguém. Nos telhados, uma garota está correndo de prédio em prédio. Enquanto Subaru ainda está se perguntando onde está seu sistema de nivelamento ou alguns poderes especiais, alguns bandidos decidem confrontá-lo e arrumar briga com ele. De repente, uma garota passa por eles, pensando que é a garota que o invocou, mas ela passa correndo, deixando Subaru sozinho com os bandidos. Desesperado para ver seu potencial neste novo mundo, Subaru os atinge, o que, devo admitir, havia algum poder por trás daquele chute, mas ele de fato descobriu que não era o personagem principal. Em meio ao caos, uma garota aparece e usa magia do mundo paralelo para confrontar os bandidos. Ela invoca um gato falante, aterrorizando os bandidos que fogem. A garota, que estava desesperada para encontrar seu item roubado, decidiu ajudar Subaru porque seu gato insistiu. Ao acordar, Subaru se encontra no colo de um gato e conta a garota sobre uma garota que roubou sua insígnia, mas não consegue se lembrar dos detalhes. Ela decide encontrar o ladrão e Subaru insiste em ajudar a garota misteriosa. Eles vasculham a cidade, perguntando a muitas pessoas, mas não encontrando nenhuma pista. Em vez disso, eles encontram uma menininha chorando. A garota para ajudar, perguntando onde está a mãe dela, enquanto Subaru mostra a garota um truque de mágica, deixando-a feliz e os levando até a mãe dela. Depois de reunir a garota com a mãe dela, eles ficam em um telhado, apresentando-se enquanto Subaru se apresenta como uma pessoa falida e perdida como você, que revela ser de uma cidade a leste que ela diz não existir. O gato se apresenta como Puki, um espírito. Ela nota as mãos de Subaru e adivinha que ele vem de uma família prestigiosa. Quando Subaru pergunta o nome dela, ela diz que seu nome é Saddle, chocando Puck. Saddle diz que é uma meio-elfa, e Subaru elogia a beleza dela, agradando-a. Eles retomam a busca pela insígnia, começando na loja de frutas onde ela foi roubada. O lojista lhes fala sobre uma garota ladra chamada Felt, que vive nos cortiços. Nos cortiços eles veem condições terríveis. Enquanto o sol se põe, Puck diz que é hora de ela ir embora e se despede deles. Subaru menciona desajeitadamente que nunca esteve sozinho com uma garota desde a escola, mas Saddle o avisa para guardar quaisquer ideias sujas para si mesmo, lembrando-o de que ela pode usar magia. Determinada a encontrar Felt, Saddle invoca meio-espíritos, que formam círculos brilhantes ao redor dela, prontos para ajudar na busca deles. Subaru e Saddle avançam na rua escura, mais escura que a própria vida de Subaru. Subaru se preocupa se a garota ladra, Felt, vive lá enquanto fica mais solitário e escuro. Saddle o tranquiliza, dizendo que o meio-espírito indicou que Felt está vindo daquela direção. Um homem estranho os encontra no caminho. Subaru pergunta se uma garota mora por perto, mas o homem menciona um velho no lote ao lado e sugere que eles falem com ele se Felt roubou algo. Subaru se oferece para negociar com o velho primeiro, e depois de uma breve discussão, Saddle concorda. Ao entrar na casa do velho, Subaru vê muitos itens roubados. Ao iluminar o chão, ele vê um homem grande e morto coberto de sangue. Uma voz vinda de trás diz: "Se você viu isso, não há saída." Subaru é atingido por trás e cai no chão. Saddle, a boba, entra depois e também é atingida na cabeça. Subaru, tentando protegê-la, de repente se vê de volta na frente do cara da maçã loja. Determinado, ele vai encontrar Saddle no caminho. Ele encontra os 3 bandidos, Larry, Moe e Curly, e desta vez ele deu uma surra daquelas neles. Ele visita a casa do velho mais uma vez e encontra o homem vivo. Confuso, Subaru pergunta se o homem havia morrido antes, mas o velho pensa que Subaru é louco como nossos ex. Subaru pergunta sobre a insígnia, e o velho, Hom, menciona que Felt pode tê-la e que ela chegará em breve. Subaru fica do lado de fora, murmurando para si mesmo enquanto Felt chega. Ela não o reconhece de imediato, mas ele calmamente revela que estava esperando por ela.
Após trocar um código secreto com Rom, Felt leva Subaru para dentro da casa, onde Rom oferece a ele um pouco de leite. Ela então revela a insígnia cobiçada, que Subaru imediatamente deseja. Mas Felt insiste em um preço justo. Sem dinheiro para oferecer, Subaru propõe trocar seu celular, um artefato raro de seu mundo, e demonstra suas capacidades tirando uma foto de Felt e Rom, capturando um momento. Apesar da exibição impressionante, Felt explica que ainda precisa consultar seu empregador antes de tomar qualquer decisão. Nesse momento, uma linda garota maravilhosa chamada Elsa entra e pergunta quem é o estranho na sala. Felt diz a ela que Subaru é seu rival em termos de lances, e faz todos sentarem e dar lances pela insígnia. Elsa, preparada, adiciona mais moedas à oferta. Rom considera 20 moedas muito pouco, e Subaru vence com o telefone. Elsa, desconfiada, pergunta as intenções de Subaru. Quando Subaru idiota diz que devolverá a insígnia ao seu dono, Elsa tenta fazer um ataque que Subaru nem conseguiu ver, mas Felt o salva. Rom, com seus grandes músculos, tenta atacá-la, mas, resumindo, ele levou a do Toad especial. Felt, sentindo raiva, promete matar aquela psicopata, custe o que custar, e sim, aquela luta terminou antes mesmo de começar. Finalmente, Subaru, decidindo se preparar, invoca todo o poder de ser um protagonista e tenta lutar contra ela. Num momento um tanto admirável, Subaru consegue atingi-la com um chute, mas ainda assim acabou fatiado. Então, mais uma vez, seus poderes de ser o protagonista são pura balela. Enquanto ele desaparece, Subaru acorda de pé na frente do lojista. Ao desmaiar, o lojista o leva para a sombra. Quando Subaru acorda, ele corre para encontrar Sadala, mas, ao encontrá-la, ela se vira dizendo que não o conhece e em um tom irritado. Ela pergunta por que ele a chama pelo nome de uma bruxa ciumenta e amaldiçoada. Ela repreende Subaru por chamá-la pelo nome da bruxa. Subaru, sem entender nada, é repreendido pela bela meio-elfa mais uma vez. Enquanto isso, Felt avista Sadala. Quando Sadala se vira para ir embora, Felt corre em sua direção e rouba sua insígnia. Sadala, pensando que Subaru devia estar com a garota e que eles planejaram tudo isso, mas antes que ele pudesse argumentar com ela, ela a persegue. Subaru, agora sozinho, tagarela sobre um mundo paralelo enquanto entra em um beco. Lá, ele encontra esses bandidos pela terceira vez já. Ele tenta passar por eles, mas desta vez eles cravam um punhal em seu estômago, e os bandidos discutem sobre quem o esfaqueou enquanto Subaru jaz ali, sangrando. Subaru nota um pacote de batatas fritas e percebe que Rom as tinha comido. Ainda assim, elas estão intactas agora. É neste momento que ele finalmente entende o mundo. Toda vez que ele morre, ele reiniciará onde o último checkpoint é salvo, que é escolhido aleatoriamente, e ele não sabe qual é o seu último checkpoint. Ele decide chamá-lo de retorno pela morte. Subaru caminha pela estrada, notando que este mundo é cheio de pessoas duras, mas há também as de bom coração. Ele se lembra de Puck o ajudando, da bondade de Sadala e de como Felt e Rom morreram por ele. Ele recorda como Sadala ajudou a criança perdida. À frente, ele vê um casal caminhando com seu filho, sorrisos em seus rostos. Um tomate escorrega e é esmagado, derramando suco por toda a estrada. Subaru vê isso e diz que não pode viver em paz. Ele retorna ao lojista, que está cansado dos bolsos vazios de Subaru e de suas perguntas estúpidas. Subaru pergunta se houve algum roubo. O homem não se lembra de nenhum, mas recorda um evento estranho onde alguns caras usaram magia para produzir pingentes de gelo em uma parede que desapareceram rapidamente. Subaru percebe e foge. No beco, ele encontra os bandidos novamente, literalmente de novo, pois nem sei quantas vezes, e antes que pudessem bater nele, ele literalmente começa a gritar com voz de menina. De repente, um mestre da espada chamado Reinhardt aparece e, percebendo quem ele é, os bandidos correm embora assim que Reinhardt fala com eles. Subaru se apresenta e agradece a Reinhardt pela ajuda. Reinhardt pergunta se pode ajudar mais e Subaru pede para ir à casa de Saki, mas diz a ele para esquecer e pede para ele enviar uma mensagem para uma garota de cabelo prateado. Mais tarde na série vou mostrar o quão poderoso Reinhardt é, então certifique-se de ficar ligado. Subaru vai procurar Felt, perguntando a um homem sobre o esconderijo dela e onde ela fica. O homem diz a ele que não tem a menor ideia, mas o aconselha a se manter forte. No caminho, ele acidentalmente esbarra em Elsa, fazendo-o lembrar o que ela fez a ele em outra linha do tempo, mas tenta disfarçar. No entanto, ela diz a ele que pode sentir o medo dele junto com a raiva dele, por qualquer razão. Enquanto Subaru tenta ainda disfarçar, ela diz a ele para esconder sua hostilidade e você vai ficar melhor. Subaru quase entra em pânico, mas então ela vai embora. No esconderijo de Felt, ele a procura, mas encontra apenas lixo. Felt, aparecendo de repente, o confunde com um ladrão e o ataca, e, enquanto desvia dela, Subaru diz que só quer conversar. Felt fica curiosa sobre como ele sabe o nome dela, mas ela o atinge e seu esconderijo é destruído. Ela está prestes a acabar com ele quando Subaru diz que quer comprar a insígnia que ela roubou. Eles discutem um preço justo e Subaru oferece seu celular, explicando que é uma mecha e pode capturar momentos.
Felt fica cética e se recusa a ser enganada. Subaru, pensando que realmente não há saída para isso além de voltar para aquele lugar mais uma vez, diz a Felt para se apressar e começarem o caminho. Enquanto estão perto de uma ponte, Felt diz a Subaru que ela não vai ficar neste lugar chato para sempre como o resto dessas pessoas. Subaru sorri e afaga a cabeça dela, determinado a garantir que eles saiam ilesos. Eles mostram a foto para Rom, e ele fica impressionado, notando que a mecha poderia facilmente ser vendida por pelo menos 20 moedas. Subaru, satisfeito com o acordo, sugere que celebrem e saiam rapidamente de lá. No entanto, Felt fica desconfiada, perguntando-se por que Subaru está com tanta pressa. Ela o acusa de estar envolvido com algum grupo secreto. Incapaz de esconder a verdade por mais tempo, Subaru admite que planeja devolver a insígnia ao seu legítimo dono. Felt, no entanto, se recusa a acreditar nele, convencida de que não há como isso ser verdade. De repente, há uma batida na porta. Subaru tenta impedir Felt de abri-la, temendo por suas vidas, mas Sadala entra calmamente, assegurando-lhes que ela nunca faria tal coisa. Sadala pede sua insígnia de volta, dizendo que é muito importante para ela. Ela revela alguns cristais, surpreendendo Rom ao revelar que é meio elfa. Sadala novamente pede a insígnia, mas Felt é teimosa. Subaru intervém, pedindo a Felt para devolvê-la. Felt fica surpresa que Subaru esteja ajudando Sadala, e Sadala fica impressionada com sua gentileza. Subaru só teve uma bela dama em sua vida, que infelizmente não o respeita. Enquanto todos se envolvem em uma conversa infrutífera, Subaru percebe Elsa prestes a causar um tumulto e grita para Puck protegê-la. Por sorte, era antes das 5 horas, o que significava que Puck ainda estava acordado e a protegeria. Elsa declara que os massacrará a todos para conseguir a insígnia. Já que a proprietária original está aqui, não parece que a conversa vai funcionar. Ela também comenta que abrir o estômago de um espírito será um espetáculo raro e de bom gosto. Subaru repreende Elsa por matar pessoas por razões tão tolas, e pela primeira vez, o idiota tem razão. Elsa então começa a atacar, mas Sadala defende a todos. Puck também ataca Elsa, mas ela é muito habilidosa e desvia de todos os truques. Eventualmente, Puck fica sonolento e desaparece. Elsa acerta seu primeiro golpe em Sadala. Ron vê o caos e sugere que fujam, mas em vez disso, ele ataca Elsa. Ela desvia e fere Rom. Felt ataca em seguida, mas Elsa é poderosa demais. Subaru diz a Felt para fugir enquanto ele luta contra Elsa. Elsa jura não deixar Felt escapar viva. Subaru usa o cérebro pela primeira vez e atinge Elsa, permitindo que Felt escape. Ele pensa, uau, usar meu cérebro realmente funciona às vezes. A luta continua com Sadala enfrentando Elsa com ataques fortes. Subaru se junta, sabendo que se ele morrer, terá que começar de novo. Elsa o atinge, e Sadala continua lutando. De repente, eles ouvem uma voz. É Reinhardt, vindo ajudar. Felt tinha corrido para pedir ajuda e o encontrou. Elsa fica surpresa, mas ainda ataca Reinhardt. Enquanto isso, Sadala ajuda Rom, dizendo que pode curá-lo. Enquanto Reinhardt luta contra Elsa, Sadala cura Rom. Reinhardt exibe suas habilidades com a espada, queimando tudo em seu caminho. Subaru fica impressionado e pensa que Reinhardt realmente sabe como iluminar um ambiente. Ele então encontra Sadala de pé e forte. Reinhardt diz que eles deveriam agradecer ao amigo por tê-lo chamado. Enquanto eles estão ali, uma Elsa enfraquecida ataca novamente, mas Reinhardt os salva. Elsa recua, avisando-os para cuidarem de seus intestinos porque ela voltará. Subaru diz a Sadala que a protegeu, e então estão quites. Ele pergunta o nome dela e ela sorri, dizendo que é Emília. Subaru fica feliz com o sorriso e o nome dela como sua recompensa. Ele agradece a Reinhardt por tê-lo salvado. Reinhardt fica surpreso por Subaru não estar ferido. Subaru revela que sua proteção foi cortada ao meio. Momentos depois, um corte aparece em seu estômago e ele cai, coberto de sangue. Reinhardt pergunta a Emília se ele pode levar Subaru com ele, mas ela insiste em cuidar dele. Emília pergunta a Reinhardt sobre Felt. Ele diz que está fora de serviço e não a acusará por roubo. Eles vão até Felt, e Emília pergunta se Rom é seu único familiar. Felt diz que tem outro familiar que sempre dorme em momentos importantes. Felt devolve a insígnia a Emília, mas Reinhardt agarra a mão dela, dizendo que ela virá com ele. Subaru abre os olhos em uma cama desconhecida, olhando para um teto que não reconhece. Ele pensa que voltou pela morte novamente. Saindo da cama, ele vagueia para fora e se encontra em um grande corredor. Ele entra em um quarto e encontra uma garotinha fofa que não é muito amigável. Sendo o falador de sempre, Subaru pergunta à garota onde ele está e que lugar é aquele. A garota, agitada, diz a ele que está interrompendo o tempo pessoal de Beth. Subaru, tentando aliviar o clima, pede a ela para sorrir, o que só o agita mais, e ela o choca. Ele cai no chão, perguntando-se por que ela não pode ser mais gentil. A garota explica que ela estava apenas verificando se ele era um inimigo. Subaru acorda na cama novamente e percebe que é a segunda vez que ele voltou pela morte. Ele pensa que talvez tudo o que ele precise fazer é dormir para retornar pela morte. De repente, ele ouve duas garotas sussurrando sobre como ele é estúpido. Subaru as vê e admira a delicadeza delas. Elas são empregadas gêmeas, conversando de forma sincronizada. Emília então entra no quarto vestindo um vestido rosa, surpreendendo Subaru com o quão bem lhe cai.
Ela pede às empregadas gêmeas para não incomodar o convidado. Eles vão para o jardim e Subaru fica impressionado com o tamanho da mansão e seus muitos jardins. No jardim, ele se aquece e então Puck chega. Subaru acaricia Puck carinhosamente e Puck gosta. As empregadas gêmeas informam Emilia que o Sr. Roswell chegou. Lá dentro, eles encontram Beth novamente, que está interessada apenas em Puck. O Sr. Roswell chega e agradece a Beatriz por jantar com eles, mas ela o ignora. Subaru brinca, perguntando se eles contratam um palhaço toda vez antes de comerem. Roswell se apresenta como o dono da mansão. Na mesa de jantar, Subaru aprecia a comida e pergunta quem a fez. Ren diz a ele que foi ela, gabando-se de suas habilidades culinárias. Subaru brinca que ela não deve ser boa em outras tarefas domésticas, mas Ren diz com confiança que é boa em tudo. Roswell explica como o reino está em dificuldade sem um rei e que precisam eleger um novo. Ele respeita Emilia por ser uma candidata, o que confunde Subaru até Emilia explicar que ela está concorrendo a rei, e que a insígnia era seu selo. Subaru pergunta como ela pode perder algo tão importante e se o governo poderia emitir outra insígnia. Roswell diz que não podem deixar o governo saber porque isso cancelaria a candidatura de Emilia. Subaru percebe que salvou algo muito valioso e brinca que merece qualquer recompensa que quiser. Roswell concorda e Subaru pede para ser contratado na mansão. Rin e Ren o levam para pegar um traje de mordomo, mas é grande demais, então Ren o leva para ajustar. Enquanto eles passeiam pela mansão, encontram Beatrice brincando com Puck. Quando Subaru a interrompe, ela o joga para longe. Ren explica que Beatrice cuida da biblioteca de Roswell, que guarda muitos livros perigosos. Eles começam a trabalhar e Subaru tenta costurar seu traje, mas não se sai bem com as tarefas. Ele se pergunta por que Emilia não lhe fez um tour, mas Rem ignora seu comentário. À noite, Roswell pergunta à empregada se ela vê o potencial de Subaru. Ele acredita que Subaru tem potencial. No jardim, Subaru e Emilia conversam sobre coisas aleatórias. Subaru lhe diz o quão importante foi saber o nome dela. Emilia nota cortes em seus dedos e ele explica que são de várias tarefas. Ele pergunta brincando se ela irá com ele para se vingar e ela concorda, mas só se não atrapalhar os estudos dela. Subaru passa a noite em claro, planejando animadamente onde levar Emilia. Subaru acorda e encontra Ram e Ren paradas ao redor dele, deixando-o confuso se havia morrido mais uma vez. Subaru nunca conseguiria brincar de esconde-esconde porque ele sempre acaba em um jogo de vida ou morte. Ele percebe que se ele tivesse morrido, não haveria dia anterior e nenhuma promessa de Emilia. Ele sai correndo do quarto e entra no aposento da Beth. Beth o repreende por entrar sem pedir, assim como da vez anterior. Subaru fica animado porque Beth se lembra dele, o que significa que não houve retorno pela morte desta vez. Ele pensa que nada se compara à estupidez deste homem. Lá fora, ele encontra Emilia, que pergunta se ele está bem. Subaru diz que está perfeitamente bem. Emilia explica que Beth usou magia nele enquanto ele estava dormindo. Depois disso, ele entra para colocar o melhor traje para sair. No entanto, a empregada pede a ele para ajudar com as tarefas domésticas. Mais tarde, enquanto toma banho na piscina, Roswell entra e sugere tomarem banho juntos. Subaru, sentindo-se constrangido, sai rapidamente pensando: bem, isso escalou rápido. Na porta, ele encontra Ram, que está trazendo as cuecas de Roswell. Ela o avisa para não desrespeitar o Sr. Roswell, mas pede a ele para estar pronto para esta noite. À noite, Subaru a espera em seu quarto. Quando ela chega, ele declara que seu coração pertence apenas a Emilia. A empregada ri e o chama de ingênuo. Ela então começa a ensiná-lo a ler e escrever. Subaru aprende suas lições, e na área de lavanderia, ele nota muitos trajes para Emilia e Roswell, mas nenhum para a empregada. Ele pergunta se pode costurar um traje para ela, mas ela diz que só usa o uniforme de empregada. Subaru insiste, pensando que isso a faria feliz. Mas Han recusa e questiona por que ele tem algum problema com ela e sua irmã. Subaru começa a trabalhar com as empregadas gêmeas. Ele não é bom em nada, mas tenta o seu melhor. Ele nota que Ram é muito habilidosa enquanto Ram apenas a segue. Ram diz a Subaru que seu cabelo não está bem aparado e sugere deixar Ram cortá-lo. Ram pergunta a Han se ela quer cortar o cabelo dele, e ela concorda. Mais tarde, enquanto Subaru está trabalhando, Ram pede desculpas por seus comentários anteriores e oferece ajuda. Subaru concorda com a condição de que ela corte o cabelo dele. Subaru diz a Ram que ele planejou levar Emilia para um encontro. Mas primeiro, ele precisa lidar com as crianças que o incomodam e encontrar bons locais para eles visitarem. Enquanto brinca com as crianças no campo, Subaru é mordido por uma criatura. Juan pergunta se ele está bem, e eles retornam à mansão. Naquela noite, Emilia visita Subaru, e ele orgulhosamente lhe diz que agora pode ler e escrever. Seu objetivo é ler um livro de histórias em seguida. Subaru pede um encontro a Emilia, mas ela não entende o que é um encontro. Ela teme que visitar a vila possa criar problemas para ele. Mas o Subaru, apaixonado, insiste. Ele conta a ela sobre as crianças na vila que zombam dele e quer que Emilia se junte a ele para se vingar. Emilia concorda, mas só se isso não atrapalhar seus estudos para a seleção real. Subaru se empolga ao ouvir isso. Emilia tenta dizer-lhe algo, mas deixa a frase incompleta, deixando Subaru curioso. Subaru acorda de manhã e começa a gritar, assustando as criadas gêmeas. Ele rapidamente percebe que morreu e de alguma forma retornou, então ele pede desculpas às gêmeas e vai para fora.
Ele entra no quarto de Beth e começa a tagarelar, enquanto Beth está visivelmente incomodada com a presença dele. Ela diz-lhe para não ir ao quarto dela sem permissão, mas ele a ignora completamente e pede-lhe chá. Beth, orgulhosa demais para atender, recusa. Ele então pergunta o que ela está lendo e ela responde que é um livro feito pelo homem. Ele então pergunta o que ela está lendo, e ela responde que é um livro de magia sobre como se livrar de pragas. Subaru brinca que é ruim ela ter pragas na biblioteca, mas Beth simplesmente manda-o sair. Subaru persiste pedindo chá novamente, mas Beth o afasta. Subaru pensa que o chuchu dela significa que ela está na verdade tentando encontrar uma maneira de se livrar dele. Beth o empurra antes que ele possa fazer qualquer outra coisa. Então Emília vem vê-lo, mas ele está coberto de esterco. Subaru fica feliz em vê-la, mas Emília explica que Rem tinha acabado de espalhar esterco ali. Subaru sai da área e Emília traz Puck, que usa magia de água e ar para limpar Subaru, deixando-o molhado. Eles se sentam no jardim, onde Subaru e Puck começam a brigar de brincadeira, fazendo Emília rir. Tanto Puck quanto Subaru elogiam o sorriso dela. Subaru pergunta a Puck por que ele não pôde limpá-lo de outra forma, ao que Puck responde que essa forma o agrada. As empregadas os informam que o Sr. Roswell retornou. Subaru observa que é a terceira vez que ele o encontra. Ele explica que quer ficar na mansão para coletar informações. Ele verifica todos os quartos, mas não encontra nada em comum. Quando ele volta para Beth, ela está agitada ao vê-lo novamente. Subaru pergunta se há uma maneira de matar alguém durante o sono. Beth explica que existem alguns métodos e tira um livro de magia. Ela também menciona que ela o curou quando ele estava ferido. Subaru duvida dela, acreditando que Emília o salvou, mas Beth insiste que Emília não tem poderes de cura tão fortes. Subaru faz anotações de seus dias na mansão e de tudo o que aconteceu. Uma empregada lhe oferece chá e Subaru menciona o quanto ele gosta de estudar e agora pode ler livros de histórias. Ele lê a história do Ogro Vermelho e do Ogro Azul para ela. Na história, o Ogro Vermelho quer ser amigo dos aldeões, que têm medo de ogros. O Ogro Azul sugere um plano. O Ogro Vermelho ajudará os aldeões enquanto o Ogro Azul causa estragos. O plano funciona, mas o Ogro Azul começa a evitar o Ogro Vermelho. Um dia, o Ogro Vermelho visita a casa de seu amigo e encontra um bilhete dizendo que o Ogro Azul não voltará. O Ogro Vermelho chora depois de ler a carta. Rem comenta que cada personagem da história era estúpido e diz a Subaru para não compartilhar com Rem, já que ela não vai gostar. Subaru então lê sobre uma bruxa chamada a Bruxa da Inveja. Ele agradece a Roswell por deixá-lo ficar na mansão, brincando que ele é como um hóspede que nunca paga contas, mas fica por meses. Agora ele está partindo e Emília se oferece para chamar uma carruagem para ele, mas Subaru insiste em ir sozinho. Ele vai para a floresta e senta em uma montanha com uma vista clara do quarto de Emília, segurando uma adaga. Ele espera que algo aconteça e depois de um tempo, ele ouve um som e percebe que Rem o está atacando. Subaru fica na frente de Rem, notando cordas espalhadas ao redor. Ele pergunta a ela por que ela está fazendo isso, e ela responde que qualquer um que possa ferir Emília deve ser eliminado. Subaru pergunta se a irmã dela sabe disso, mas Rem ignora a pergunta dele. Ela o ataca, mas Subaru pega seu telefone e tira algumas fotos. Ele empurra Rem para longe e tenta correr, mas ele não vai longe antes de cair e machucar a perna. Chorando de dor, Rem chega e o cura, dizendo que se ele morrer muito facilmente, ela não obterá nenhuma informação valiosa dele. Ela o interroga, perguntando para quem ele trabalha. Subaru insiste que Emília é muito valiosa para ele. Ela então pergunta se ele trabalha para o culto da bruxa, mas Subaru nega qualquer conhecimento sobre isso. Ele tenta desesperadamente fazê-la se lembrar dele, mas ela não se lembra. Ele diz a ela que gosta das duas irmãs e se lembra de como ela costumava cortar o cabelo dele. Rem corta friamente a garganta dele, dizendo que a irmã dela é muito gentil. Subaru acorda tremendo de medo. Emília está sentada perto, perguntando o que aconteceu, mas ele não consegue dizer a ela. Ele decide confiar a ela seu terrível segredo. Ele diz a ela que desde que chegou, ele morreu muitas vezes. Assim que ele diz isso, fumaça preta aparece no quarto e algo entra em seu corpo. Subaru acorda novamente, tremendo de trauma. Emília pergunta se ele está bem, mas ele mente sobre sua condição. Roswell também o verifica, mas Subaru permanece em silêncio. Beth vem verificá-lo porque Emília e Puck acham que ela fez algo a ele. Subaru pede a ela um favor para mantê-lo seguro até amanhã. Beth faz um contrato com ele. Subaru a agradece e a chama de menininha, o que irrita a Beth. Ela então o leva para a biblioteca. Na biblioteca, Beth pede a ele para escolher um lugar onde ele possa estar seguro. Subaru pega um livro e começa a ler. Depois de um tempo, Beth é invocada e ela diz a ele para ficar no quarto para sua segurança. Mas o cara estúpido sai, sentindo-se feliz ao ver a luz do sol. Emília vem e pede a ele para ir à vila com ela. Eles ouvem um grito e encontram Rem morta em sua cama. Subaru corre para vê-la, mas Rem não o deixa tocar no corpo dela. Roswell lhes diz que uma certa magia foi usada para matá-la e pergunta se Subaru sabe de algo. Lembrando-se da fumaça preta, Subaru permanece em silêncio. Rem o ataca exigindo a verdade para vingar sua irmã. Beth intervém salvando Subaru, dizendo que não deixará ninguém machucá-lo. Roswell reconhece a força da decisão de Beth. Rem ainda está pronta para atacar Subaru, mas Emília o interrompe, dizendo que confia nele e pede que ele diga a verdade.
Subaru foge para a selva, indo para o lugar onde ele foi morto antes. No penhasco, ele contempla pular para parar tudo, mas senta-se novamente, exausto. Cansado de tudo, ele tenta pular novamente pensando, bem, essa é uma maneira de dar o mergulho. Mas Betty o salva. Ela o lembra do contrato deles e diz que ele não deve morrer diante dos olhos dela. Ela se oferece para ajudá-lo a escapar do domínio. Subaru se sente aliviado, pensando que finalmente se salvou e planeja fazer algo bom com sua vida. Mas então Rem chega. Betty está determinada a proteger Subaru, mas Rem argumenta que eles estão muito longe da mansão para ela salvá-lo. Subaru dá um passo à frente, dizendo a Rem que não sabe de nada e que os ama. Como um ato final, ele pula do penhasco, deixando Betty e Rem gritando com ele com raiva. Subaru acorda novamente e vê as duas gêmeas ao redor de sua cama. Ele pega uma das mãos delas e sente algo, fazendo com que as duas gêmeas fujam dele. Emília entra no quarto e pergunta se ele está bem, expressando sua preocupação. Subaru a tranquiliza, dizendo que está bem, pois ela veio vê-lo. Ele então cumpre suas obrigações, ganhando a confiança da equipe e do Sr. Roswell. Após um dia cansativo, Subaru se deita no chão e Puck lhe diz que ele está trabalhando demais. Puck explica como diferentes pessoas usam magia de forma diferente e revela que Emília não usa sua própria magia, mas sim espíritos. Subaru pergunta se ele pode ter sua própria magia. Puck procura por magia nele e descobre que a magia de Subaru é magia das sombras. Emília lhe diz que é muito rara, mas Subaru não se empolga. Para animá-lo, Puck lhe mostra um truque de magia chamado Shamak, que muda os arredores em segundos. Eles decidem ajudar Subaru a usar sua magia. Puck o ajuda enquanto Emília fica atrás caso algo dê errado. Puck ensina Subaru a focar a magia e a expelir quando for a hora certa. Subaru se concentra, e uma enorme explosão ocorre, consumindo toda a sua mana. Emília lhe dá uma fruta Buckle para ajudá-lo a recuperar sua energia. Enquanto isso, Roswell está com Ram, perguntando sobre o potencial de Subaru. Roswell se pergunta como Subaru lutará contra os xamãs. Subaru vai à biblioteca e pede a Betty um livro sobre xamãs e se eles podem desfazer uma maldição. Betty diz que não há como desfazer uma maldição uma vez que ela é ativada, mas menciona que ela pode parar maldições antes que sejam ativadas. Ela então sente um cheiro no ar e comenta que o cheiro da bruxa está ficando mais forte. Subaru pergunta sobre a bruxa, e Betty explica que havia 6 delas, com Sadala sendo a pior, conhecida por seu cabelo prateado. Subaru pergunta, em tom de brincadeira, e se alguém pegar o nome dela emprestado, e Betty diz que eles devem ser muito tolos. Subaru cumpre diligentemente seus deveres e acidentalmente escorrega, quebrando um vaso. Ele o substitui por outro vaso e diz a Ram que o encontrou onde os extras são guardados. Ram fica desconfiada, mas Emília vem encontrar Subaru e o leva para um quarto. Ela pede para ele sentar no chão com ela e repousa a cabeça dele em seu colo, acariciando-o gentilmente. Subaru insiste que está bem, mas Emília continua perguntando a ele gentilmente. Eventualmente, Subaru começa a chorar e diz a ela o quanto ele tem se esforçado para salvar a todos. Ram vem buscá-lo, mas Emília diz que ele está dormindo e não quer fazê-lo trabalhar nesta condição. Subaru acorda em sua cama, sentindo-se envergonhado por ter dormido no colo de uma garota. Ele vai contar a Betty que está irritada com suas visitas frequentes. Ele pergunta se há uma maneira de desfazer maldições, e Betty diz que pode detectar uma maldição antes que seja lançada, mas menciona o problema do contato físico entre o objeto e o amaldiçoador. Subaru percebe como Ram foi atacada e finalmente entende tudo. Ele chama Betty de Biku, o que a irrita. Então ele vai ver as meninas gêmeas e pergunta se elas planejam ir à vila para reabastecer. Ram concorda em ir com ele, mas diz, em tom de brincadeira, que ele terá flores nos ombros. Subaru está com os aldeões, ensinando-lhes exercícios como parte de seu plano. Todos os aldeões o tocaram em momentos diferentes, o grandalhão deu um tapinha na mão dele, uma mulher idosa deu um tapinha nas costas dele e o chefe da vila deu um tapinha nos ombros dele. Depois disso, ele diz a Ram e Rem que estava jogando um jogo com os aldeões. Ram ignora, dizendo que não se importa. As crianças ficam irritadas com o comentário dela, dizendo que é muito rude. Então a garotinha leva Subaru até uma pequena criatura presa em algum lugar. Subaru brinca que a criatura o mordeu 3 vezes, e parece ter um rancor pessoal contra ele. Quando a criatura o morde novamente, ele brinca. Acho que não estou na lista de cartões de Natal dela. De volta à mansão, Roswell encontra as empregadas gêmeas e Subaru no portão. Ele diz que tem que sair e não voltará esta noite. Ele menciona que tem um visitante, razão pela qual está vestido apropriadamente, e diz às empregadas para cuidarem de tudo enquanto Subaru cuida de Amélia. Então Roswell voa para longe. Subaru vai ver Betty e diz a ela que foi amaldiçoado. Cansada de suas palhaçadas, Betty se levanta e o inspeciona, confirmando a maldição. Subaru diz que estava preparado para isso, brincando que Puck chorará em seu funeral enquanto Amélia entrará em choque. Ele menciona que suspeita que a maldição veio do grandalhão, da velha, ou do falso chefe da aldeia. Betty o examina, e fumaça preta emerge de sua mão, indicando onde ele foi amaldiçoado. Subaru percebe que a criatura que o mordeu pode ser a fonte da maldição. Ele pede às gêmeas para irem com ele à aldeia, explicando que as crianças também podem estar amaldiçoadas, já que estavam brincando com a criatura. As gêmeas hesitam, citando as ordens de Roswell, mas Subaru os lembra que Roswell também lhe disse para cuidar de Amélia. Ram então instrui Rem para acompanhar Subaru, enquanto ela fica para proteger a mansão e Amélia.
Amelia ouve a conversa deles e pergunta o que está acontecendo. Subaru lhe diz que vai sair, e ela faz uma oração, colocando a mão no peito dele. Eles vão para a vila, onde há caos enquanto os aldeões procuram pelas crianças desaparecidas. Subaru nota a cerca quebrada, e deduz que os Maybests, o exército da bruxa, podem ter entrado na vila. Ele manda os aldeões para reunir todos enquanto ele e Haim vão para encontrar as crianças. Haim inicialmente resiste, afirmando que não era uma ordem de Roswell para salvar as crianças, mas Subaru a convence compartilhando as doces ambições das crianças. Na floresta, eles encontram algumas crianças inconscientes, mas vivas. Petra diz a Subaru que uma garota com tranças está desaparecida, provavelmente levada pelos Maybests. Haim adverte Subaru para não fazer nada imprudente. Subaru, segurando a mão dela, promete confiar nela se ela confiar nele. Haim admite que Roswell a ordenou para ficar de olho em Subaru e o adverte para não exagerar. Subaru brinca. Estou fanático desta vez. Subaru avista aos pés da garota, a resgata, mas então enfrenta uma enorme besta parecida com um lobo, a mesma criatura que o mordeu. Ele repele a besta e vence, apenas para ver dezenas mais atrás dela. Ele se posiciona protetoramente na frente da garota. Enquanto a primeira besta está prestes a atacar, Haim chega e a mata, dizendo a Subaru que as crianças estão seguras. Subaru carrega a garota enquanto Haim luta contra as bestas. Eles saem correndo da selva, indo em direção à vila em busca de segurança. Subaru, correndo à frente, olha para trás para chamar Haim e fica horrorizado ao vê-la toda mordida por lobos. Mais feras estão atrás dela, lideradas pela criatura. Haim, agora ferida, é arremessada no ar. Ela então se transforma, um chifre aparecendo em sua cabeça, e começa a dilacerar os Maybests com seu poder recém-descoberto. Subaru está aterrorizado, mas também determinado. Ele salva Haim de uma fera, mas outras o atacam violentamente. Haim senta-se ao lado de Subaru, tentando motivá-lo a permanecer vivo. Subaru acorda em um quarto estranho novamente e vê Emília sentada por perto. Ele diz que ela deve tê-lo salvado mais uma vez, então agora ele lhe deve mais um favor. Seu corpo está coberto de cicatrizes, mostrando que o curaram. Então Puck aparece e senta em seu peito, dizendo a ele que Haim o salvou com seu alto poder de cura. Emília também fez o seu melhor para salvá-lo. Subaru sai e encontra Haim, que lhe dá uma comida deliciosa. Ela lhe diz que os aldeões se reuniram por causa do incidente recente, e que ela reparou a cerca para evitar outro ataque dos Maybests. Subaru então vai ver as crianças, que estão todas bem. Beth vem encontrar Subaru e ele a agradece por ajudar a curar as crianças. Beth o chama de lado e lhe diz que ele ainda está amaldiçoado e morrerá exatamente ao meio-dia. Subaru pergunta se as maldições sobre ele não foram levantadas. Beth explica que, embora a primeira maldição tenha sido levantada, os Maybests haviam colocado muitas maldições nele, tornando difícil remover todas elas. Ela diz que os Maybests extraem mana de seus alvos para ativar seus feitiços, o que acontece ao meio-dia. A única maneira de parar a maldição é matar quem a lançou. Subaru decide não contar a Emília porque ela faria qualquer coisa para salvá-lo. Haim ouve isso e decide encontrar sua irmã, mas Subaru a impede, insistindo que não a deixará ir sozinha. Ela lhe diz que não tem seu chifre e não seria tão perigosa, mas Subaru insiste em acompanhá-la. Na selva, Subaru fica exausto carregando uma espada que lhe foi presenteada por um jovem aldeão. Ele também carrega um doce de pedra especial das crianças e um inseto que elas colocaram em seu bolso como uma brincadeira. Quando as crianças perguntam sobre Haim, que geralmente não gosta delas, sorri. Haim usa seu poder para vasculhar a selva, mas não vê nada, então eles seguem em frente. Enquanto isso, Haim está matando feras impiedosamente. Subaru pergunta a Haim por que ela não tem um chifre. Ela explica que todos os demônios nascem com 2 chifres, mas como eram gêmeas, tinham apenas um cada e o dela foi perdido em um acidente. Ela diz que se não controlarem seus poderes, eles se tornam incontroláveis. Embora Haim seja mais poderosa, Haim não ficará parada em uma situação como esta. Subaru pensa em um plano para contar a Haim sobre seu retorno pela morte, esperando que isso atraia as feras para ele e eventualmente traga Haim. Enquanto ele tenta explicar, Haim nota o cheiro crescente dos Maybests. Subaru aponta que os Maybests estão atrás do cheiro das bruxas, então eles virão por ele e eventualmente por Haim. Eles são logo cercados por dezenas de Maybests. Subaru pergunta a Haim se ele pode confiar no poder dela. Ela faz o seu melhor, mas eventualmente Subaru acaba fugindo das feras enquanto carrega Haim. Eles pulam de um penhasco e Subaru tenta se agarrar a algo com a espada, mas ela quebra. Eles estão prestes a cair quando Haim usa sua magia para salvá-los. Nesse exato momento, os Maybests os alcançam junto com a criatura. Haim voa do penhasco e, em vez de atacar as feras, ela ataca Subaru. Subaru brinca. Haim, você realmente perdeu a cabeça desta vez. Ele tenta fazê-la se lembrar dele, mas falha. Haim começa a matar as feras novamente. Enquanto Subaru foge, Haim acorda e explica que o chifre de Haim a está fazendo agir assim. Subaru pensa em um plano e joga Haim em Haim. Depois voa no céu com a espada antes de cair de volta ao chão. Muitos demônios se reuniram, planejando se livrar das gêmeas. De repente, uma das gêmeas começa a chorar, e um enorme clarão de relâmpago aterroriza a todos, salvando-as de serem descartadas. Enquanto cresciam, Haim mostrou grande poder, invocando água do mar e fazendo chover. Seus pais ficaram encantados com o potencial dela, dizendo a Haim para tentar ser como Haim. Mas Haim ficou desanimada com esses comentários e continuou tentando dominar seu potencial sem muito sucesso.
Ram disse a ela para não dar atenção às palavras dos outros. Um dia, Rain decidiu fazer o jantar e Ram se ofereceu para ajudar, mas Ram queria fazer sozinha. Elas concordaram em um cardápio e Ram foi para a selva coletar ingredientes. Um enorme clarão de relâmpago apareceu à distância, causado por Ram perdendo o controle de seus poderes. Seus pais as proibiram de ir para a selva sozinhas depois disso. Em casa, seus pais elogiaram a comida da Ram. Naquela noite, Ram teve um sonho terrível onde todos lhe diziam para morrer porque ela era inútil. Ram apareceu no sonho pegando na mão dela e dizendo-lhe que ela valia mais do que aquilo. Ram tranquilizou Ram, garantindo que estaria sempre com ela. Durante o dia, Ram copiava a irmã em tudo, tentando acompanhar. Certa noite, Ram notou que Ram não estava com ela, então ela saiu e encontrou a vila inteira em chamas. Ram chegou, feliz que Ram estava bem, mas quebrou seu próprio chifre enquanto a salvava. Ram sentiu-se culpada e começou a seguir Ram, superando-se em tudo o que Ram conseguia fazer. Apesar de todos lhe dizerem para ir mais devagar, Ram recusou-se a desistir, determinada a salvar a vida de Ram. Então Subaru, usando todas as suas células cerebrais restantes, bolou um plano. Ele correria em uma direção para capturar a atenção da besta, enquanto os outros corriam na direção oposta. Quando perguntado por que ele estava fazendo isso, Subaru disse: "Porque ela foi meu primeiro encontro." Ele correu em direção a Mabes, e a criatura se transformou em uma besta gigante. Subaru usou o Shamak e esfaqueou o peito da criatura com sua espada, mas ela não morreu. Roswell chegou muito tarde, mas elogiou as empregadas pelo trabalho delas. Raimi abraçou Subaru com força. Subaru acordou em uma cama com Ren, segurando a mão dele. Ele perguntou se ela fazia isso com frequência, e Ren disse que segurava a mão dele porque ele parecia assustado em seus sonhos. Subaru a elogiou, mas ela se chamou de sombra da irmã, amaldiçoando-se por ser a única com chifre. Subaru ouviu e a tranquilizou, falando sobre um futuro positivo. Roswell perguntou a Ram se ela encontrou a fonte das Mabests. Ela disse que todos os vestígios haviam sumido, e uma das crianças da vila estava relacionada ao trono, expressando sua determinação em vencer a todo custo. Ele então colocou Ren para dormir. Subaru conversou com Emília no jardim. Emília estava preocupada com o porquê ele continuava se machucando desde que chegou à mansão. Ela o agradeceu por tudo, e Subaru, sempre o oportunista, pediu a ela para sair em um encontro com ele em vez disso. Subaru visita a vila com Emília porque é, na verdade, um encontro. Finalmente, o Subaru bobo fez algo que mostra sua inteligência romântica. Ele dá lanches às crianças, e eles retornam à mansão onde encontram um chofer que se desculpa por estacionar perto do jardim. Emília entra para ver o comissário real, enquanto Ram lhe diz que o comissário está discutindo assuntos cruciais com Roswell. Subaru promete não fazer nada embaraçoso, mas Emília vai sozinha encontrar o comissário. Subaru, sempre o bom de lábia, traz chá para o chofer, gabando-se de que é o mais caro. O velho pergunta o que Subaru quer, dizendo que não revelará segredos até saber a posição de Subaru na mansão. Subaru cora e diz que é muito querido por Emília. O chofer divertido observa que Subaru deve ser aquele de quem Emília é próxima. Subaru, vermelho de vergonha, pergunta como pode pedir Emília em casamento, comparando-o ao chofer pedindo sua esposa em casamento, pensando que ela era a mulher mais bonita do mundo. O chofer concorda, adicionando um pouco de sabedoria de velho. O emissário real chega e menciona que Emília falou sobre Subaru. Ele pergunta a Emília se pode acompanhá-la em sua visita oficial para ajudar com sua seleção real. Ram lhe entrega uma capa contendo informações de importantes membros da realeza, e Subaru fica impressionado. Roswell concorda que Subaru deve ir porque o emissário que visitou mais cedo é o melhor usuário de magia de água e curandeiro do estado, e Subaru poderia usar algum tratamento. Enquanto o emissário e Subaru viajam na carroça, Felix brinca com o cocheiro sobre gostar de Subaru, mas o velho diz que consegue ler muitas coisas nos olhos de uma pessoa, sugerindo que Subaru já enfrentou a morte várias vezes. O emissário ri, lembrando-se das palavras de Wilhelm Van Stree. Subaru e Emília vão ao mercado, parando para comer algumas frutas. Subaru sugere comprar algumas para Felt, e eles seguem para a estação da guarda para encontrar Reinhardt. Quando Subaru pergunta sobre a seleção real, Emília o repreende, lembrando-o de que vieram por causa dele. No portão da frente, Reinhardt fica feliz em ver Emília e beija a mão dela, o que Subaru não gosta. Emília pede a Reinhardt para trabalhar como seu agente. Enquanto espera, Subaru vê uma garota sendo assediada por 3 garotos em um beco. Ele tenta ajudar, mas a garota esmaga a cabeça dele contra uma parede, dizendo que não precisa de ajuda. Subaru espanta os garotos mencionando Reinhardt. O homem grande Rom aparece, perguntando se Subaru viu Felt, e Subaru lhe diz que ela foi com Reinhardt. Os garotos fogem, e Emília chega com um cavaleiro. Subaru diz em tom de brincadeira ao cavaleiro para não dar em cima da garota dele. A outra garota vai embora com o cavaleiro, enquanto Subaru e Emília voltam. No caminho, a garota pergunta sobre a bolsa de Subaru, e ele lhe dá um APA. Emília pergunta se ele conhece a garota, provocando-o sobre estar com ciúmes. Eles voltam para a mansão e Subaru diz que tem que ficar pela noite. Emília pede a Ren para ficar de olho nele e sai. Subaru, incapaz de resistir a ajudar Emília, pergunta a Ren se ele pode sair. Ren finge estar ocupada com os Zapas e o deixa sair sorrateiramente. Subaru não consegue encontrar um caminho para o palácio, mas a sorte o favorece quando Priscila lhe oferece uma carona, dizendo que quer fazer algo interessante.
No castelo, Priscila age próxima a Subaru, mas Emília sabe que ele está lá para ajudá-la. Ela o repreende, mas os sábios chegam, e Emília promete conversar depois da cerimônia. Durante a cerimônia, Felix encontra Subaru, que fica surpreso ao saber que Felix é um homem. A cerimônia começa e uma candidata descarta detalhes desnecessários. Lord Miklatov insiste no protocolo, e Marcos começa anunciando uma profecia sobre a nomeação de uma nova sacerdotisa. Reinhard apresenta a quinta candidata e, para a surpresa de todos, é Felt. Felt alcança o centro do salão e atinge Reinhard com raiva, culpando-o por tudo. Quando Subaru tenta falar com ela, ela o atinge também. Reinhard apresenta Felt a todos, explicando que ela costumava viver nos cortiços e ele vinha cuidando dela. No entanto, as pessoas no salão começam a desprezar Felt por sua origem. Felt, sendo durona, retruca com todos. Uma das candidatas faz um comentário negativo e Felt está pronta para lutar. Nesse momento, Marcos inicia a cerimônia e pede que as candidatas se apresentem. A primeira candidata é Priscila, que se acha superior, e exige que todos se curvem a ela e lhe deem o trono. Seu cavaleiro é Aul. A próxima é Crush Carsten, cujo acompanhante é Felix. Ela afirma que o reino pertence a eles, não aos dragões. Anastasia, a próxima candidata, se autodenomina uma garota gananciosa que quer tudo. Seu cavaleiro é Julius. Então, Emília, a quarta candidata, quer direitos iguais para todos. Seu acompanhante é Roswaal. Finalmente, Felt está ali, argumentando que não quer fazer parte desse jogo bobo. Seu acompanhante é Reinhard. As autoridades desaprovam Emília como candidata porque ela é uma meio-elfa. Enquanto ela está prestes a sair do salão silenciosamente, Subaru intervém e cala a todos. Emília o impede de dizer mais e faz uma breve apresentação. As autoridades perguntam quem é Subaru, e ele afirma ser o cavaleiro de Emília. Julius contesta isso, mas Subaru admite que não tem as habilidades, mas está garantindo Emília de qualquer forma. Emília então tira Subaru da sala, dizendo que ele não pertence a ela. A cerimônia começa oficialmente, mas então fumaça escura aparece e um homem grande, Ram, leva Felt em seus ombros. Os guardas tentam pará-lo, mas Felt lhes diz para parar, dizendo que Ram é sua única família. Eles concordam em deixá-la participar da cerimônia se ela respeitar Ram. Enquanto isso, Julius desafia Subaru para uma luta de espada de madeira. A multidão torce enquanto eles lutam, mas Subaru, não sendo muito habilidoso, tem dificuldades. Um cavaleiro corre para relatar a luta ao salão. Anastasia não quer pará-la, sabendo que Julius é muito bom. Emília corre para o campo de luta e salva Subaru. Quando Subaru acorda, ela pergunta por que ele tem feito tudo isso, já que ela nunca pediu a ele. Subaru diz que fez tudo por ela, mas Emília o acusa de fazer isso por si mesmo. Magoado com as palavras dela, Subaru diz que ela deveria retribuí-lo. Emília reconhece que lhe deve muitos favores e promete retribuí-lo. Então sai enquanto Subaru chora na cama. A propósito, quando Subaru foi atingido, ele pensou que poderia estar sonhando, mas era um pesadelo na vida real. E quando Hantuki o tocou nos ombros, não foi uma surpresa. Ele sempre foi bom em animar as pessoas. Subaru está praticando com o velho. Enquanto luta, sua mente repassa sua última conversa com Emília. Depois de praticar com toda a sua força, ele se deita no chão. O velho pergunta se ele quer desistir, mas Subaru diz que não. Julius observa de uma janela. Felix comenta que a bondade de Julius está sendo aproveitada apenas aqui e que ele está apenas agindo como um vilão, mesmo não sendo um. Felix acrescenta que Julius fez tudo de acordo com seus próprios desejos. Enquanto isso, Reinhardt vai se desculpar com Subaru por não ter parado a luta. Mas Subaru lhe diz que ele deveria se desculpar. Ele pede a Reinhardt para voltar para sua dama. Subaru entra na mansão e começa a praticar novamente. Ren fica com ele quando ele se cansa. Ele deita a cabeça no colo de Ren e adormece. Ren fica satisfeita ao vê-lo confiando nela. No mercado, uma multidão se reuniu para a seleção real. Subaru pergunta a um lojista por que ele está tão interessado na seleção. Ele vê alguém com a Ren na rua, mas o lojista diz ao Subaru que ninguém confiará na Emília porque ela é uma bruxa. As pessoas têm medo de bruxas. No entanto, Subaru está esperançoso de que ela governe o reino. O lojista diz a ele que Emília precisará conquistar a confiança das pessoas. Algo que Emília não está contando ao Subaru, e Subaru não está entendendo, deixando-o se sentindo preso. À noite, Crush convida Subaru para sentar com ela, já que a noite está linda. Ele diz que não vai beber, então ela oferece água a ele. Ela diz a ele que a família dela está coletando objetos e que houve muitas propostas para ela. Ela explica que Wilhelm só a serve. Então Felix chega e pergunta a Crush por que ela está usando um vestido assim. Felix também diz que Subaru já entregou seu coração a Emília. Ela aconselha Subaru a ser forte porque ela não quer lutar contra um inimigo incompetente. Felix o aconselha a fazer algo que ninguém mais pode fazer, motivando Subaru a se esforçar ainda mais. Subaru pratica com ainda mais dedicação. Rem então chega e leva Subaru para dentro. Rem diz a eles que ela sentiu uma energia ruim vinda da mansão, enviada por sua irmã. O emissário também relata que algo ruim está prestes a acontecer na mansão de Roswaal. Subaru diz que ele deve ir e salvar Emília. Rem o impede de ir, e Crush também o impede, avisando que se ele sair do castelo, ele se tornará inimigo dela. Apesar disso, Subaru insiste em ir ver Emília.
No caminho, Rem diz a ele que eles terão que fazer um desvio devido a uma perigosa névoa branca. Rem agradece ao velho por deixá-los usar a carruagem, e eles partem. Enquanto viajam, Subaru pergunta a Rem quão forte era o sinal, mas ela responde que o poder deles tem limites. Ela então para a carruagem, dizendo que o dragão está com medo de ir mais longe, então eles pernoitam em uma pousada. Tarde da noite, Rem visita Subaru, dizendo que não consegue dormir, e sugere que conversem. Ela então o faz dormir. Quando Subaru acorda, já é muito tarde, e Rem já partiu. Ele vai até a entrada da pousada e encontra uma carta. Na carta, Rem diz que será muito perigoso para ele ir à mansão e pede que ele espere até que ela retorne. No entanto, Subaru encontra um garoto chamado Otto e viaja em sua carruagem. No caminho, o dragão da carruagem se assusta, e Otto diz que eles não podem ir mais longe. Ele pede a Subaru para não continuar, mas Subaru, como uma velha que não ouve, segue em direção à mansão sozinho. No caminho, ele encontra alguns homens com véus. Quando ele chega a uma cidade, ele vê uma pilha de pessoas mortas e encontra Rem morta no chão. Subaru vai à mansão e descobre que Rem foi morta e centenas de outros já morreram. Ele está aterrorizado e não sabe o que fazer. Ele corre de quarto em quarto procurando desesperadamente por qualquer pessoa viva, mas não encontra ninguém. Sua visão embaça e ele vê uma figura com um manto. De repente, ele acorda e se encontra parado em frente a uma loja de frutas. O lojista pergunta onde estão seus sentidos. Pobre Subaru parece sempre estar sendo jogado de um pesadelo para outro. Quando Rem chega, Subaru a abraça, chorando. Ela o leva para o quarto dele, onde Felix o inspeciona e confirma que Subaru não foi amaldiçoado e não tem ferimentos físicos. Rem decide levar Subaru para a mansão. No portão, ela lhes diz que ele só diz o nome de Emília, o nome dela e o nome da irmã dela. Ela acredita que ver Emília o fará se sentir melhor. Subaru está profundamente preocupado por não encontrar Emília, temendo que algo possa ter acontecido a ela. Crush comenta com Rem sobre seu forte laço com seu mestre. Rem se despede e segue na carruagem. No meio do caminho, ela para descansar e admite que gosta de estar sozinha com Subaru, querendo estar com ele o tempo todo e protegê-lo de problemas. Pela manhã, enquanto viajam, Rem é subitamente atingida por uma onda, fazendo a carroça escorregar e todos caírem. Eles são atacados com grande força e muitos homens de túnicas aparecem. Um deles leva Subaru embora. Rem se transforma em sua forma demoníaca e começa a lutar contra os atacantes. Subaru, confuso e assustado, é levado para outro local pelos homens de túnicas. Ele encontra o arcebispo do pecado, que revela que atacaram Subaru porque ele era amado por todos. O arcebispo de outro mundo tortura Subaru com uma canção sinistra, com o objetivo de aterrorizá-lo. Subaru está indefeso e chora enquanto os adoradores do diabo zombam dele. Depois de um tempo, Rem chega e declara que vai matá-los todos. Ela luta bravamente, usando todo o seu poder, e finalmente derrota os demônios. Tragicamente, Rem é morta na luta, tendo salvado Subaru, mas sacrificando-se. Subaru fica devastado ao ver Rem morta. Ele se sente indigno, pensando que falhou em salvar alguém apesar de seus esforços. Ele pega o corpo de Rem e volta para a mansão, sentindo-se completamente derrotado. Quando ele chega à mansão, ela está cheia de sangue. Subaru não entende de onde veio o gelo, mas não tem energia nem tempo para descobrir. De repente, a cabeça de Subaru cai. Subaru vai à mansão e encontra Russell Fellow, o tesoureiro das guildas mercantes. Russell é responsável por gerenciar os assuntos financeiros internos e externos da realeza. Após a reunião deles, Russell parte em sua carruagem. Com o corpo de Russell, ele vai à mansão. Wilhelm então diz a Subaru que Russell é bastante importante. Subaru encontra Crush e a informa sobre o iminente ataque à vila pelo culto da bruxa, que matará a todos. Crush pergunta por que Subaru está compartilhando essa informação com ela, e ele explica que já os ajudou antes. Crush então pergunta qual é o benefício de Subaru em tudo isso. Subaru diz que lhe deverá um favor, mas ela exige a retirada de Emília da seleção real em troca de ajudá-lo a salvar os aldeões. Subaru hesita, mas eventualmente concorda, pensando que se Emília morrer, ela não precisará competir. No entanto, Crush ainda não concorda, prevendo que Emília eventualmente perderá sua chance ao trono. Subaru tenta fazer Crush entender a gravidade da ameaça do culto da bruxa, mas ela o acusa de fazer parte do culto, duvidando de como ele sabe tais detalhes. Ela pergunta a Rem se ela viu alguma atividade de bruxaria, mas Rem nega. Emocionado, Subaru tenta persuadi-la, mas eles decidem encontrar um novo plano quando Ross chega. Subaru decide abordar outros candidatos. Ele envia Rem para a estação noturna e vai até Priscila, explicando a situação. Priscila, interessada apenas em ganhar o título real, diz que é melhor se todos os outros morrerem. Ela concorda em ajudar apenas se Subaru lamber o pé dela. Desesperado, Subaru concorda, mas no momento em que ele está prestes, Priscila o empurra contra a parede, zombando de sua lealdade. Ela então chama um guarda para expulsá-lo. O guarda comenta que a discussão deles não correu bem. Subaru então encontra Mimi e Anastasia no mercado. Anastasia o leva num restaurante onde ele pergunta sobre conseguir uma carruagem.
Ela diz a ele que todas as carruagens já foram vendidas, mas lhe dá um endereço para encontrar uma. Mimi pergunta se pode comer mais, e Anastasia diz a ela para comer o quanto quiser. Brincando, se você continuar comendo assim, talvez precisemos de uma carruagem só para você. Mimi vai até o barista para pedir sua comida favorita. Anastasia menciona que tem havido muito movimento na cidade, com muitos itens sendo vendidos. Ela observa que Crush está comprando muitos instrumentos de guerra. Subaru conta a ela sobre os visitantes no lugar de Crush, incluindo o Conselheiro Real de Finanças. Anastasia considera essa informação valiosa, e Subaru percebe que ela só queria a informação. Na estação noturna, Rem alerta sobre a grande ameaça, mas eles não a levam a sério. Subaru decide ir para Roswell ou para a capital com Amelia. Eles pegam uma carruagem e começam a se mover. Mas Otto para no caminho, sentado com outros aldeões em um acampamento. Eles perguntam se é seguro para Subaru viajar uma distância tão longa, mas Subaru insiste que ele deve ir. Otto menciona que trouxe um grande estoque de óleo, e Subaru o compra, levando todas as carruagens. Eles precisam realocar muitos civis. Enquanto viajavam, Subaru verifica o mapa em seu celular, surpreendendo Otto e os outros. De repente, Subaru percebe que sua bandana está faltando e Otto diz que ninguém estava dirigindo do lado esquerdo. Subaru aponta a luz do seu celular para a esquerda e grita quando vê um fanático. Subaru aponta a luz do seu celular para a esquerda e grita quando vê um olho grande. Uma besta estava flutuando atrás deles. Essa besta era enorme e quase invisível, mas os sons que fazia eram aterrorizantes. Graças a Otto estar com Subaru, caso contrário, Subaru provavelmente teria perdido a coragem. Otto identificou a besta como uma baleia branca. Eles tentaram escapar, mas não importa o que fizessem, a baleia continuava a segui-los. Rem elaborou um plano para distrair a baleia enquanto eles escapavam. Subaru não queria que ela fizesse isso, mas Rem insistiu que não havia outro jeito. Subaru implorou para ela não ir, mas Rem, mais inteligente que Subaru, sabia que essa era a única opção. Ela o colocou para dormir e voou em direção à baleia, pedindo a Otto para cuidar de Subaru, não por pagamento, mas pela sobrevivência. Subaru acordou e perguntou a Otto onde Rem estava. Otto disse a ele que ela tinha ido lutar contra a baleia para salvá-los. Subaru, percebendo o quão fraca ela era, quis salvá-la e tentou pular da carruagem, mas Otto o impediu. Otto então disse que não conhecia nenhuma Rem. A fumaça da baleia branca tinha o poder de fazer as pessoas esquecerem os outros, do que Subaru não estava ciente. Desesperado, Subaru agarrou Otto pela gola, exigindo como ele poderia esquecer Rem, que havia se sacrificado por eles. Apesar de seus esforços, a baleia branca continuou a segui-los. Otto sugeriu que a baleia poderia estar seguindo uma pista, e Subaru mencionou que poderia ser um Maybest. Ao ouvir isso, Otto jogou Subaru em direção à baleia branca. Subaru caiu em um poço, assustado e aterrorizado, quase perdendo o controle. Ele chorou, dizendo que não queria morrer quando viu a sombra de uma garota. Ela o resgatou do poço. Subaru acordou na mansão com Ren sentada por perto. Ele perguntou a ela sobre Ren, mas Ren parecia confusa, e perguntou o que havia acontecido na capital. Subaru perguntou a ele o que havia acontecido na capital. Ele perguntou a ela sobre Ren, mas Ren parecia confusa, e perguntou o que havia acontecido na capital. Subaru perguntou novamente sobre Ren, mas Ren insistiu que não a conhecia. Chocado, Subaru levou Ren para o quarto deles, mas havia apenas uma cama. Ele então foi ver Emilia e disse a ela que eles precisavam sair imediatamente ou estariam em grande perigo. Emilia pensou que Subaru havia perdido a cabeça e não acreditou nele. Desesperado para fazê-la entender, Subaru contou a ela sobre sua habilidade de retornar pela morte. Fumaça preta encheu o quarto e uma mão escura tocou o coração de Subaru, fazendo Emilia morrer na frente dele. Beth apareceu e disse a Subaru que Bub não morreria, mas mudaria sua forma e voltaria à sua forma original. Beth pegou o colar da Emilia, partindo-o ao meio, e jogou Subaru e Emilia em um poço escuro. No poço, Subaru viu o culto do diabo novamente, aterrorizado com a visão deles. O culto do diabo era terrível, e Subaru, sentindo-se fraco e indefeso, só conseguia chorar e chorar. Puck aparece do nada e salva Subaru do espírito diabólico. Mas este não é o Puck normal, ele se transformou em um monstro enorme. Até Subaru fica aterrorizado ao ver Puck nesta forma. Puck, agora muito maior e mais forte, usa sua força para salvar Subaru. Sem a intervenção de Puck, Subaru teria sido esmagado como um tomate. Puck ataca e esmaga o diabo, mas o diabo reaparece e ataca Puck. Puck então muda de forma novamente, tornando-se um monstro ainda maior, e o espírito diabólico, nunca tendo visto algo assim, finalmente morre. Puck então se vira para Subaru e o acusa de quebrar 3 regras: quebrar uma promessa, não respeitar as ordens da Emilia e deixar Emilia morrer. Ele diz a Subaru que ele é inútil e deveria morrer. Subaru então acorda no mundo real e vê Ren. Ele pega Ren e conta a ela sobre seu plano de fugir para outro país. Ele pede para ela ir com ele, dizendo que ficar neste país é inútil, já que ele não consegue encontrar uma maneira de parar o derramamento de sangue. Ele propõe que eles se mudem para Kararag, aluguem um lugar pequeno e vivam juntos. Subaru imagina um futuro onde ele volta para casa, para Ren, todos os dias, prometendo dar tudo a ela. Ele a imagina conseguindo um bom emprego graças à sua educação de Roswell, enquanto ele trabalha em um emprego de salário mínimo. Juntos eles construiriam um lar e possivelmente teriam um filho, meio humano e meio diabo. Ele sonha que eles sejam conhecidos como os pombinhos na vizinhança, mesmo na frente de seus filhos e netos.
No entanto, Rem lhe diz que não pode partir, pois se o fizesse, perderia o Subaru que ama. Ela o encoraja, dizendo que ele nunca desistiu de nada e nunca abandonou Emilia, a irmã dela, ou Roswell, o que é a especialidade dele. Mas Subaru, sentindo-se como seu antigo eu tolo, insiste que não fez nada que valesse a pena e sempre foi patético. Ele admite que estava apenas fingindo tentar, forçando-se só para poder dizer que o fez, e sente vergonha do que as pessoas pensam dele. Rem o tranquiliza, dizendo que gosta muito dele e que ele pode confiar nela. Ela ama a personalidade dele, o jeito que ele afaga o cabelo dela, os olhos dele e a voz dele. Uma palavra dele pode alegrar o dia dela. Subaru, ainda se sentindo pequeno e fraco, chama a si mesmo de fracasso. Mas Rem o lembra que ele a salvou quando ela foi atacada por Mavastes na selva e novamente ao se tornar uma distração. Ele sempre foi caloroso com eles. Subaru diz que Rem não entende, mas ela declara seu amor por ele, chamando-o de seu herói. Subaru então admite que ama Emilia e quer vê-la ter sucesso. Ele pergunta a Rem se ela pode ajudá-lo a se tornar o melhor herói. Rem concorda, dizendo que eles podem começar do zero, marcando o início da nova história de Subaru. Subaru está conversando com Rem, contando a ela sobre seu plano de tornar todos aliados. Ele explica que o culto da bruxa atacará em breve e pede a ajuda dela, ao que ela acena em concordâncias. Subaru então vai encontrar Crush, pedindo a ela para formar uma aliança com Emilia. Crush fica surpresa, e Subaru oferece informações sobre a hora e o local do ataque da Baleia Branca em troca. Ele também menciona os direitos de mineração de pedras mágicas encontradas em uma floresta de Lior dentro do território de Roswell. Crush, ainda hesitante, pede provas. Subaru promete informá-los através da mecha. Após alguma negociação, Crush concorda. Anastasia e Russell então se juntam à discussão. Anastasia expressa seu interesse em se juntar à luta contra a Baleia Branca, enquanto Russell, representando a tribo mercante, insiste que Crush não pode ter os direitos de mineração só para si. Crush concorda relutantemente com o plano. Wilhelm se apresenta como Wilhelm de Ástria, revelando que sua esposa foi levada pela Baleia Branca. Ele se sente privilegiado em lutar contra ela graças a Subaru. Crush avisa Subaru para não mentir, mas ele insiste que já sabia de tudo isso. Naquela noite, Subaru vê todos se preparando para a batalha contra a Baleia Branca. Feliz o aconselha a descansar, mas Subaru permanece focado na tarefa. Ele afirma que a Baleia Branca aparecerá na árvore de Flugel. Feliz avisa que eles têm tempo limitado para chegar lá. Subaru seleciona um dragão para si de entre muitos reunidos, e, após algumas provocações de Feliz, se despede. No salão, muitas pessoas se reuniram. Subaru encontra um representante de Crush, que aprova o plano. Um grupo de cavaleiros aposentados, chamados por Wilhelm, também chega para ajudar. Subaru nota que muitos têm um histórico com a Baleia Branca. Crush faz um discurso motivacional, e eles seguem para a árvore de Flugel. No caminho, Subaru encontra Mimi e sua irmã Hétero, assim como Ricardo, que garante que eles chegarão à árvore a tempo. Ricardo os motiva com palavras encorajadoras antes de partir para ajudar os outros. Depois de viajarem por um tempo, eles chegam à árvore de Flugel, uma árvore enorme, maior do que qualquer uma que já viram. Rem se pergunta como a Baleia Branca aparecerá ali, e Subaru diz que ele mesmo se tornará uma atração para a baleia. Ele explica que o Mecha tocará quando a Baleia Branca chegar. Rem, cética, diz a Subaru que ele é incrível, mesmo assim. Eles encontram Wilhelm perto das flores, e ele fala carinhosamente sobre sua esposa. Wilhelm compartilha que ela era doce e sensível, amava flores, mas foi levada pela Baleia Branca. Ele lamenta não ter passado mais tempo com ela enquanto estava ocupado sendo o melhor espadachim. Wilhelm espera que depois de matar a Baleia Branca, ele possa visitar o túmulo dela em paz. Todos se reúnem ao redor da árvore de Flugel, e logo o Mecha começa a tocar. Momentos depois, a Baleia Branca aparece. Rem ataca a baleia, despedaçando-a, fazendo com que suas partes caiam. A batalha começou. Uma bela mulher está sentada em uma rocha. Ela é, na verdade, a esposa de Wilhelm, mas jovem e deslumbrante agora. Qualquer homem que a visse seria incapaz de desviar o olhar. Jovem e ambicioso Wilhelm, que sonha em se tornar um grande mestre espadachim, chega ali para praticar. Ele pergunta à garota por que ela está ali tão cedo pela manhã. Ela o convida a se aproximar e ver. Ele nota muitas flores na frente dela, e ela parece genuinamente feliz admirando-as. Ela pergunta se ele não gosta de flores. Wilhelm pensa em sua amada esposa, lembrando-se de quão gentil e delicada ela era, e de quão profundamente ele a amava. Sua perda foi maior do que a de qualquer um, alimentando sua determinação de matar a Baleia Branca. Wilhelm ataca a Baleia Branca com todo o seu poder, juntamente com as tropas que direcionam Mana Branca para ela. Mimi e Hétero atacam de um lado, enquanto Wilhelm corta a baleia violentamente com sua espada. Subaru, observando do chão, decide que agir como isca arruinaria seus planos, então ele opta por apenas observar por enquanto. Feliz, cansada de apenas observar, comenta que não tem papel nisso, mas Subaru insiste que todos têm uma parte a desempenhar. Eles veem Wilhelm atacando a baleia sem piedade, chegando a cortar seu grande olho. Ricardo ataca de outro lado, dificultando a defesa da baleia. Apesar dos ataques poderosos, a baleia continua flutuando no céu. A baleia libera fumaça preta, embaçando a visão deles e fazendo com que as tropas comecem a perder homens. Subaru percebe que a fumaça pode apagar memórias. A névoa afeta os soldados, fazendo-os agir de forma louca, mas Feliz os cura um por um.
Subaru elabora um plano. Ele diz a Crush que irá distrair a Baleia Branca para ganhar tempo para o reagrupamento. Crush ordena que os soldados se reúnam na base da árvore. Subaru e Ren, montados em um dragão, atraem a baleia exalando o cheiro da bruxa devido à habilidade de Subaru. A baleia os segue e assim que estão prestes a ser engolidos, Ren os salva. Wilhelm ataca a baleia novamente, juntamente com Mimi, Hétero e o capitão. Eles atacam repetidamente, mas Wilhelm percebe que a baleia não está lutando com força total. A baleia então os joga no chão. Wilhelm, ao ver uma flor, recorda ter dito à sua esposa que ele havia se tornado um cavaleiro, deixando-a feliz. Ele também se lembra da destruição e de como foi salvo por uma garota, que na verdade era a própria Teresa. Ele reconhece Teresa como uma verdadeira mestra espadachim. Ela se afasta com raiva quando Wilhelm insiste que ela não destruirá a beleza da espada. Wilhelm nota a flor e pensa: ótimo, agora estou tendo flashbacks durante uma batalha contra monstros. Momento perfeito. Enquanto isso, Subaru vê algo inacreditável. 3 baleias brancas flutuando no céu, todas igualmente grandes e aterrorizantes. Ele está muito assustado, pois ninguém havia imaginado lidar com 3 baleias brancas de uma vez. Subaru murmura: justo quando pensei que não poderia piorar. Agora é um problema e tanto. Todos estão preocupados ao ver as 3 baleias brancas. Ren vai confrontar as enormes feras, e Subaru luta o melhor que pode. Crush diz a ele para ficar quieto e diz que Wilhelm pode ter desaparecido na névoa. Tudo agora depende das habilidades de luta de Ren. Subaru sente algo estranho sobre a situação, mas Crush insiste que eles devem agir. Recuar não é uma opção, e ela reúne as tropas para lutar, embora estejam chocados ao ver 3 baleias. Crush ataca uma baleia sozinha, enquanto Ren ataca repetidamente outra. Subaru corre em direção a uma baleia, percebendo que pura força de vontade não é suficiente para derrotar este monstro gigante. Mimi chega e diz a Subaru que os outros foram curados. Subaru pergunta sobre Ricardo, e Mimi diz que a irmã dela o levou para a Feli. Embora tenha sido uma luta, Ricardo conseguiu aliviar a situação. Subaru, confuso, se pergunta o que há de leve nisso. De repente, Ren perfura o corpo da baleia e Wilhelm emerge vivo, mas inconsciente. Crush conversa com Subaru sobre a situação, e Subaru, usando o cérebro para variar, cria um plano. Ele diz a Crush que eles não precisam derrubar as 3 baleias, apenas a que está criando clones do céu. Esta não descerá, pois não pode arriscar ser morta. Crush concorda em cuidar das outras 2, enquanto Subaru mira na verdadeira. As baleias alcançam as tropas, e os soldados temem por suas vidas, sem saber o que fazer. Crush os motiva, apontando que Subaru, o mais fraco entre eles, ainda está lutando. Inspirados, os soldados atacam. Um velho soldado atinge a boca da baleia e os outros o seguem. Enquanto isso, Subaru aterrissa na baleia verdadeira e, após alguma luta, a derruba no chão. Eles cortam uma árvore enorme, prendendo a baleia debaixo dela. Wilhelm recorda uma luta de espadas com sua esposa, onde ele venceu e prometeu cuidar dela. Ele então ataca a baleia, cortando-a em pedaços. Ao terminar, ele declara que foi por sua esposa. Quando a baleia finalmente morre, Crush reconhece a vitória de Wilhelm. Wilhelm visita o túmulo de sua esposa e diz a ela que a ama. Crush então menciona levar a carcaça da baleia para a capital. Subaru, entristecido pela perda de tantas pessoas, enfatiza a necessidade de trazer todos de volta. Wilhelm agradece a Subaru por lhe dar a chance de matar a baleia e oferece sua ajuda. Subaru diz a Ren para não se esforçar demais. Ela o abraça, dizendo que quer estar lá para ele quando mais ninguém estiver. Subaru insiste para ela descansar e se curar. No final, apenas o capitão, Mimi e Subaru permanecem. Subaru, sentindo que não contribuiu o suficiente, declara que quer ajudar no campo de batalha. O capitão menciona outro grupo de mercenários bloqueando a estrada, liderados pelo irmão de Mimi, Tevi. Mas quando Subaru vê Julius com eles, ele não fica satisfeito. Subaru vê Julius e se sente irritado, mas ainda assim o agradece por vir ajudar. Julius o corrige, dizendo que não veio para ajudar, e que seu nome é Julie, não Julius. Todos se sentam juntos e planejam seu próximo passo. Subaru avisa que o culto da bruxa atacará a mansão Roswell em breve, e sugere que ataquem primeiro para acabar com o culto para sempre. Eles se perguntam se a baleia branca e o culto da bruxa estão conectados, mas não têm provas. Julie os tranquiliza mesmo Subaru assim. Diz que eles devem realocar os aldeões com a ajuda de Russell e Anastasia. Ele quer vencer a batalha atacando o culto da bruxa antes que sejam atacados. Julie novamente corrige Subaru, enfatizando que seu nome é Julie, não Julius. No caminho, Julie agradece a Subaru por matar a baleia branca, explicando que eles sofreram por séculos por causa dela. E agora eles estão livres graças a Subaru. Subaru pede desculpas pelo que aconteceu depois, mas Julie chama de um erro. Ele então afirma que não quer formar uma aliança amigável. Eles continuam em frente. Enquanto isso, Emilia está perturbada e Puck diz a ela para descansar, mas ela recusa, sentindo-se para baixo. Subaru está em uma selva procurando por membros do culto da bruxa. Um aparece diante dele, dando as boas-vindas a Subaru. Subaru tem um plano para este demônio. O demônio pergunta por que Subaru está ali, dizendo que o evangelho não mencionou isso. Subaru finge que perdeu seu evangelho, deixando o demônio desconfiado. O demônio ataca, mas antes que ele possa ferir Subaru, Mimi e Hétero chegam, enterrando o demônio em pedras. Wilhelm então ataca por trás, cortando o demônio ao meio. Mimi e Hétero revistam o corpo, encontrando um evangelho. Subaru pega o livro, mas não consegue entendê-lo. Mimi explica que é bruxaria sagrada, dada apenas a demônios de alto escalão.
Subaru decide ficar com o livro para aprender mais. Eles discutem confirmar se Beetlejuice está morto e percebem que 9 dos dedos estão mortos. Subaru verifica para garantir que Beetlejuice está realmente morto. Mimi ataca o cadáver com um flash, e eles encontram outras tropas que informam Subaru que também derrubaram 2 cultos. De repente, mãos agarram e matam alguns soldados. Subaru é levado por uma mão, que se revela ser um Beetlejuice falso, um de seus dedos. Subaru, cansado da feitiçaria, exige que o diabo encontre seu evangelho. Mais irritado, o diabo está prestes a matar Subaru quando um espírito o salva. Wilhelm acaba com o falso arcebispo e pergunta a Subaru se há mais Beetlejuices. Subaru diz que pode haver mais, e que eles precisam derrubar todos eles. Eles decidem evacuar a vila rapidamente. Feliz sugere mover todos para um lugar seguro, mas de repente se lembra de algo importante. Tudo desaparece e Subaru vê Ram. Subaru se encontra em um campo de flores, incapaz de distinguir entre realidade e imaginação. Ele pensa que deve estar sonhando e que não morreu de verdade. Ele avista uma pequena flor e diz a si mesmo que não pode ser real. Então um pequeno espírito chega e quebra o feitiço. Subaru acorda para ver pessoas chorando de dor. Julie está ao lado dele, explicando que só eles conseguiram quebrar o feitiço. Subaru pergunta se os pequenos espíritos o ajudaram também, e Julie mostra a ele a agonia de todos os outros. Torna-se crucial quebrar o feitiço para salvar os outros. Ram aparece e Subaru pergunta por que ela está fazendo isso. Ela diz que Subaru não seguiu as ordens de Roswaal e começou uma guerra com eles. Subaru insiste que enviou uma carta para a mansão, mas Ram recebeu uma carta em branco da capital, o que significa uma declaração de guerra. Subaru nega ter feito isso, dizendo que é muito fraco para tais ações. Ram acredita nele e eles chegam à vila. Subaru tenta avisar os aldeões sobre o ataque iminente do culto da bruxa e os incita a evacuar, mas eles ficam chateados, pensando que é por causa da meio-elfa que ele quer eleger como governante. Eles dizem a Subaru para deixá-los em paz, mas Ram intervém, ordenando aos aldeões que evacuem sob as ordens de Roswaal. Os aldeões obedecem e Subaru agradece a Ram por tê-lo acobertado. Uma garotinha pede a Subaru para salvar a garota de cabelo prateado, que tentou ajudar os aldeões, mas foi ignorada. Ram diz que Amelia ficará incomodada com as palavras dos aldeões, mas Subaru acredita que ela não ficará. Amelia tentou convencer os aldeões a aceitar sua ajuda, e quando eles não ouviram, ela consertou a cerca para protegê-los. Subaru então fala com Julie, pedindo a ele para acompanhá-lo até a mansão. Julie concorda e explica que é um espírito noturno. Subaru pergunta se ele usou o espírito vermelho nele, e Julie revela que ele tem o potencial para comandar espíritos superiores. Subaru admite que nunca usou espíritos, mas é amigo de um espírito de gato. Subaru pede a Félix para ir à mansão para ajudar a convencer Amelia. Félix captura um espião da bruxa, mas o espião se autodestrói. Quando Subaru acorda, ele vê Félix com roupas esfarrapadas. Félix brinca sobre não conseguir roupas novas por magia. De repente, eles são atacados por mãos de bruxa, e Wilhelm os salva. Embora ele se machuque, a mão do diabo que atingiu Wilhelm se autodestrói. Eles tentam salvar Wilhelm, mas outra mão aparece, confusa com a sobrevivência de Wilhelm. Subaru mostra o evangelho à mão, levando-a para a floresta. Ele diz à mão que a floresta está cheia de mabas que a matarão em segundos, enquanto ele carrega uma pedra de proteção. Subaru retorna para encontrar a cidade em caos, com demônios massacrando pessoas. Amelia chega e começa a matar os demônios, que ficam encantados ao vê-la. Subaru quer ajudar a Amelia, mas Félix o impede. Amelia e Puck lidam com os demônios, matando todos eles. Julie declara que eles cuidaram de todos os dedos. Félix envia Subaru para encontrar Amelia. Mas assim que o espírito deixa seu corpo, Subaru fica possuído. Ele corre para a selva para evitar machucar Amelia e os outros. Félix e Julie o perseguem, mas ele está além da salvação. Félix decide que eles devem tomar medidas drásticas. Julie hesita, mas levanta sua espada. Um baque alto ecoa na floresta e Amelia fica chocada. Subaru está falando com a multidão quando ele tem uma visão. O arcebispo do pecado pode controlar o corpo de qualquer um. Eles se reúnem para discutir a situação, e Julie confirmou a visão de Subaru, acrescentando que o arcebispo do pecado pode de fato controlar corpos e que os dedos são meras cópias dele. Se eles matarem todos os dedos, o arcebispo morrerá. Subaru então pergunta o que acontece se o arcebispo controlar o corpo dele, deixando a multidão chocada. Enquanto isso, Amelia se sente péssima, enquanto sonha com as palavras duras dos aldeões. Ela acorda com Puck desejando-lhe um bom dia, incentivando-a a esquecer os comentários dos aldeões. Amelia, forte como sempre, garante a ele que não se deixou abater. Puck a lembra que ele está sempre com ela, não importa o que. Preocupada com o bem-estar dos aldeões, Amelia vai encontrar Wilhelm. Ele diz a ela que ela pode ter recebido uma carta falsa de seu mestre. Ela confirma que recebeu uma carta em branco, e Wilhelm explica que era uma farsa. A carta verdadeira nunca chegou à mansão. Ele avisa que o culto da bruxa atacará em breve, e eles precisam evacuar Algopic e Siore a aldeia. Amelia se preocupa com a dificuldade de evacuar todos. Subaru, vestindo um manto com capuz, chega à mansão e informa a Amelia que o culto da bruxa está próximo, e a situação pode piorar. Eles trabalham juntos para evacuar a aldeia. Amelia observa os aldeões partirem em carruagens. Algumas crianças se aproximam dela, prontas para evacuar. Amelia sugere que eles peguem uma carruagem diferente, mas Subaru a manipula para ficar com as crianças.
Depois de um tempo, Amelia fica com as crianças. Subaru avista um homem estranho com uma mecha na floresta, sabendo que ele está associado ao culto da bruxa. Subaru e seu grupo atacam o homem e pegam sua mecha, revelando-o como um espião. Com mais tempo para evacuar e salvar Amelia, Subaru promete esmagar os dedos em breve. Na cidade, Amelia parte com as crianças. Félix elogia Subaru por usar o manto para enganar Amelia, revelando que foi feito à mão por Roswell. Félix também elogia Subaru por convencer os aldeões a evacuar, o que foi crucial. O capitão chega brincando que vai se aposentar se estragar tudo, e dá crédito ao mapa por ajudá-los a bloquear a comunicação do culto. Mimi e sua tropa chegam, tendo eliminado todos os inimigos e capturado um homem chamado Otto. Subaru confronta o arcebispo do pecado, que o esperava e o recebe com um abraço. O arcebispo explica que Amelia é apenas uma opção de reserva. A bruxa decidirá se ela pode controlar o corpo de Amelia. Se não, eles encontrarão outro hospedeiro, furiosos por estarem usando a Amelia como uma opção secundária. Subaru mostra a mecha ao arcebispo e eles lançam um ataque surpresa. O arcebispo enfurecido retalia, mas Subaru escapa em seu dragão. No caminho, Mimi e sua tropa o salvam dos ataques do arcebispo. Eles se estabelecem em uma montanha, determinados a acabar com que Subaru estava enganando. Julius chega e agora o arcebispo deve lutar contra os dois. Subaru agradece a Julius por ter vindo ajudar. Em vez de matar o arcebispo imediatamente, eles iniciam uma conversa leve. Subaru jura não perder ninguém desta vez. O arcebispo ataca, mas eles usam um truque de magia, cegando-o. Subaru e Julius compartilham um corpo coletivo, combinando suas forças para derrotar o arcebispo. Julius e Subaru continuam lutando contra o demônio, compartilhando um corpo. Então, quando o demônio atinge Julius, Subaru sente a dor também. Subaru usa uma pedra mágica enquanto Julius luta bravamente. O demônio não consegue se livrar deles, e finalmente o demônio morre, sua alma voando para o céu. No céu, o demônio encontra a bruxa, que o rejeita, deixando o demônio triste. No entanto, o demônio consegue possuir o corpo de Subaru. Subaru vê tudo isso, e Julius o informa que eles têm um problema. Félix enviou uma mensagem. Quando eles chegam, encontram uma carruagem que transportava pedras preciosas vazia. Todos estão preocupados. Subaru pergunta sobre Amelia, e eles o asseguram que ela está viajando em segurança com as crianças. Subaru decide alcançar a carruagem de joias na rodovia, mas Félix avisa que não será fácil. Otto sugere que ele pode fazer uma troca justa, e Subaru concorda em fazer qualquer coisa para ter as pedras de volta. Enquanto isso, Amelia está sentada na carruagem, viajando para um lugar seguro. Subaru diz a Julius para descansar, já que Félix diz que a mana de Julius não se recuperou totalmente. Subaru e Otto pegam um atalho pela selva. Subaru elogia Otto por aprender a língua da criatura, e Otto explica que tudo, de dragões a insetos, faz barulho. De repente, todos os pássaros desaparecem, e Otto diz que algo está vindo. Subaru vê as mãos do demônio pairando atrás da carruagem, e instrui Otto a não parar. A carruagem de Amelia também é atacada pelo demônio. Enquanto William luta contra os demônios, Amelia quer ajudar, mas as crianças a impedem, dizendo que Subaru lhes disse para nunca a deixarem lutar. De volta com Subaru, ele usa um pouco de espírito de vida para queimar o rosto do demônio, fazendo-o gritar e chorar. Subaru joga o evangelho no demônio, então o atinge e se livra dele. Otto lhe diz que eles estão deixando a selva. Depois de viajar por um tempo, eles encontram as outras carruagens. William diz que eles devem ir direto para a árvore. Amelia, atordoada, não entende por que Subaru está fazendo tudo isso. Enquanto ela se pergunta, Subaru pula em sua carruagem, pega as joias e vai embora. Ele diz a Amelia que a ama e se afasta. Subaru então monta em seu dragão, mas uma voz preocupada é ouvida. Amelia vê Subaru deitado no chão e corre até ele, apenas para descobrir que ele está bem. Subaru acorda e pergunta como tudo terminou. Amelia diz que ela deveria ser a única a fazer essa pergunta. Subaru pergunta sobre seu dragão e Amelia diz que ele foi queimado, mas ficará bem. Subaru brinca. Bem, parece que acabei de acordar de um sonho muito ruim, onde eu não conseguia encontrar minha outra meia. Amelia pergunta por que ele fez tudo isso. Subaru explica que foi porque ela o salvou. Amelia o corrige, dizendo que na verdade foi Subaru quem a salvou. Subaru confessa que fez tudo por si mesmo. Amelia pede desculpas, e Subaru diz a ela que a ama de verdade. Amelia admite que ninguém nunca gostou dela porque ela se parece com a bruxa. Subaru, com um sorriso, responde: Bem, eu não sou qualquer um. Ele garante a ela que não importa o que digam, ele ainda a amará. Amelia diz que quer governar a Terra, e Subaru diz a ela que ela é gentil e capaz de fazer isso. Isso conclui o resumo do anime. Como sempre, se você gostou, me avisem aqui embaixo e eu fico por aqui.